Eu tenho dito que o meu podcast tem um objetivo bem simples, simplório até, né? Que é divertir e informar. Mas o Fala com Loura de hoje está um pouquinho mais sério. Não que os outros assuntos não sejam, não tenham sido, mas os assuntos de hoje são controversos, são polêmicos, apesar de a gente contar com um auxílio extremamente luxuoso hoje, com muito conhecimento, técnica e toda a leveza de quem vai conversar comigo. Ela vai encarar a questão do ódio, da intolerância, dos cancelamentos, enfim, que povoam as nossas redes sociais, incluindo a nossa própria rede social. E quem topou encarar essa conversa, que não é uma conversa fácil, principalmente porque cada um de nós tem a própria opinião, e uma opinião bastante emocional, pouco racional. É a psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, Espírito Santo, Renata Conde Vescovi, que fala com a gente direto da capital capixaba. A Renata é também professora convidada da Faculdade de Direito de Vitória e autora e organizadora de diversos livros sobre direito e psicanálise, além de atuar em seu próprio consultório como psicanalista. Renata, bem-vinda à Arena dos Assuntos Espinhosos. Te coloquei no parquinho e toquei fogo. Me jogou na arena, na boca dos leões. Ei, Lore, querido, olha, conversa com você. Agradeço muito a oportunidade, é uma honra de poder dialogar com uma pessoa tão bem-humorada e tão inteligente como você. Imagina. Vamos ver se eu estou à altura dessa tarefa. Vamos ver. E eu também à altura da minha, porque falar com você, né, entrevistar você sobre esse assunto também não é uma tarefa muito fácil. Bom, vamos lá. Como eu disse no início, né, cada um de nós, Renata, eu acho, não sei, eu já te falei, o que você discordar, você pode falar. Tem a sua própria opinião, e uma opinião bastante dogmática até, né, subjetiva, a respeito desses assuntos. Assuntos de religião, de futebol, de política, de sexo, são coisas muito pessoais, né? Você traz muito aquilo para você e defende aquilo de maneira muito passional. Uhum. E o que eu quero com a nossa conversa é que você, com o seu conhecimento, com a sua experiência sobre a mente humana, né, possa racionalizar um pouco, pôr uma pitada de racional nesse debate, que é puro coração, e com o toque lacaniano, obviamente, do famoso Jacques Lacan, que é uma grande influência na sua formação. E a primeira pergunta que eu te faço é exatamente já uma provocação, para quem estiver pensando em desligar, que assunto chato, não, muda de ideia, gente, porque já vai pegar fogo agora. A pergunta é a seguinte: o politicamente correto é um sinal de civilidade ou é uma hipocrisia que a sociedade comprou? Ou nenhuma coisa nem outra? Eu realmente estou entregue às feras com essa pergunta. Porque, veja só, Loura, eu acho que você tocou numa questão importante, porque uma posição, né, de ser uma hipocrisia, né, tampouco nem hipocrisia, digamos assim, e também nós não vamos desconsiderar que esse discurso do politicamente correto, ele tem visado uma certa normativização, né, da palavra, da arte de pensar, de equivaler pensamentos, né? O que quer dizer isso? Todo mundo tem que pensar igualzinho, todo mundo tem que estar dentro da casinha, viver em conformidade com aquilo que é esperado de nós. Okay. É evidente que isso não nos dá o direito de sair falando qualquer bobagem, qualquer estupidez, de atacar o outro, né, diante das suas convicções. Mas é preciso ter uma certa dose de coragem de sustentar, e hoje isso está muito difícil, nas esferas públicas, nos laços sociais, nas nossas conversas com os pares, aquilo que a gente pensa e que vai ser diferente daquilo que o esperado, daquilo que a maioria pensa. Né? Entendi. E isso é muito delicado nos dias de hoje, porque aquilo que nos é diferente tem sido atacado veementemente, até através de um discurso de ódio, um discurso violento. Eu diria que hoje a gente perdeu a possibilidade de usar nossa voz para o diálogo e estamos vociferando, né? Como zurrando, como
como bestas, né? A Uhum. gente, né? Então, eu acho que o politicamente correto, eu tendo a achar, agora eu vou colocar o meu na reta, assim, uma bobagem, né? Assim, é uma forma de você aniquilar aquilo que é diferente da gente, né? Eu entendi. Você lembra quando foi que essa expressão e essas atitudes começaram a acontecer como alternativa, como terceira via, que é uma expressão da moda, à barbárie verbal e comportamental que a gente vivia? Porque eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu não lembro dessa expressão. Isso é uma coisa relativamente nova. E aí eu já emendo com uma outra pergunta. O que teria feito isso vir à tona assim? O mundo, vamos acordar para isso. Não foi por acaso, né? Existe alguma explicação, Renata? Olha só, Lore, eu vou tentar dividir com você assim, algumas questões que eu venho estudando, sem entrar muito em teoria, né? Ok. Mas, assim, com o advento, com a emergência, vamos dizer assim, do discurso do capitalismo ultraliberal, né? Porque o discurso do capitalista está aí, não é recente, isso vem de longa data, né? Uhum. Mas na medida em que a gente foi perdendo um pouco, assim, nos instrumentalizando demais, virando um pouquinho mais máquina, né, nos objetificando dentro de uma engrenagem de produção, de consumo, a gente foi perdendo um pouco a nossa capacidade de nos espantarmos, né, com aquilo que são as aberrações, de nos questionarmos sobre os nossos atos. É como se a gente tivesse virado um pouco, nos tornado consumidos por essas exigências do que eu chamo do capitalismo ultraliberal, né? Que você não produz mais nada, você só consome, você entra nessa engrenagem onde você passa a ser o objeto consumido. Então, é tudo muito instrumentalizado, tudo muito instantâneo. Essa forma de diálogo é comunicacional rápida. O sujeito perde a capacidade de pensar. E, evidentemente, que isso não surgiu do nada, isso sempre esteve aí, né? Porque, na sua origem, o homem, o ser humano, ele é um ser violento, destrutivo, digamos assim, né? Tanto que a gente apregoa que a democracia é o regime político, vamos dizer assim... O que é de melhor, digamos assim, disponível, né? E disponível para o laço, para a gente nos mantermos, né, respeitando as diferenças e partilharmos os espaços públicos e políticos, mas ele não é infalível, porque essa estupidez e esse ódio, ele brota de dentro, né, das próprias experiências democráticas, na medida em que a gente vai vendo que a democracia não dá conta, né, não dá conta de uma política de bem-estar coletivo, porque é impossível, né, porque você... então, essa estupidez aí, ela é inerente à própria configuração humana de viver em grupo. Por outro lado, o que vem exacerbando é essa exigência, essa urgência de sermos cada vez mais consumidores consumidos, vamos dizer assim. O engraçado é que o politicamente correto, que surgiu de pouquíssimo tempo para cá, e hoje a gente vive a intolerância num grau muito alto, né? Não sei se é maior hoje, ou enfim, eu acho que não. Na verdade, nós sempre sentimos, pensamos, agimos de acordo com esses pensamentos que nos constituem, que fazem parte do gênero humano. Eu estou errado em relação a isso? Quer dizer, surge um movimento aqui para dar uma regulada e, ao mesmo tempo, o ódio, a intolerância, os cancelamentos vêm com tudo do outro lado. Tem um choque aí ou é uma convivência que um precisa do outro para sobreviver? Você tocou numa questão absolutamente importante e delicada. Obrigada por essa pergunta. Porque, na medida em que o politicamente correto se amplia, né, o que a gente pode definir como politicamente correto? Todo mundo pensa igual, né? Somos todos gregários, vivemos em bando na nossa arte de pensar. Nada pior para o ser humano, porque o ser humano, ele sobrevive
das palavras, do seu pensamento e da sua diversidade. Okay. Quando o ser humano perde a sua capacidade particular de pensar, de se expressar, como ele reage? Com o ódio, com a violência, com a intolerância. É uma tentativa louca de se separar desse enquadre coletivo do politicamente correto. Então, a intolerância, ela é diretamente proporcional ao grau de politicamente correto, né? Você entende isso? Isso é fundamental. Entendi. Ao mesmo tempo, quando a gente fala em intolerância, a gente sabe exatamente o que é. Mas eu não gosto, e aí agora é uma coisa bem pessoal, eu colocando o meu na reta, da palavra tolerância, tolerar. Porque tolerar é sempre dizer assim, ok, eu aceito, vai. Você é ridículo, você é ridícula, você está fazendo uma coisa que não tem nada a ver, mas eu tolero, eu aguento, eu suporto. Não tem... Então, a gente fica nessa base da tolerância também, né? Enfim. Não, eu acho que a intolerância... eu não gosto de pensar a tolerância como o avesso da intolerância. Perfeito, né? perfeito. Eu não gosto muito de pensar, você tem razão, porque quando a gente fica na posição de tolerar a estupidez do outro, eu acho que a gente faz um certo pacto com a intolerância, né? Assim, você fica com uma certa compaixão do outro, até uma compaixão mentirosa, né? Mas você deixa o outro numa posição mais infantilizada, menos responsável com a palavra dele. Né? Por outro lado, não adianta você chegar para alguém que está lá vociferando, se alimentando de um discurso do ódio, que eu acho que a gente vive na nossa atualidade o predomínio desse discurso do ódio, o que não quer dizer que isso nunca existiu, isso sempre existiu. Né? Por outro lado, quando você fica com uma certa compaixão, ou querendo ensinar, entre aspas, o outro a sair da sua intolerância, isso não vai te levar para lugar nenhum. Né? Eu tendo a pensar que a melhor saída para quebrar um pouco esse discurso da intolerância, esse ódio, essas práticas de cancelamento, ou esses discursos muito pautados em dogmas, em crenças absolutas, é o humor e a ironia. Também acho. Nada como o humor e a ironia. Né? Resolvem tudo, né? Por que a ironia? Posso, se você me permite dizer, a ironia, ela coloca, a forma como o discurso irônico entra, ela coloca em suspensão as certezas. Não é e não é ao mesmo tempo. Então, Sim. Nessa brecha, passa o humor, passa vamos dizer assim, você dá uma... dúvida. A dúvida, isso. E passa uma rasteira naquele outro, no bom sentido da rasteira, você desmonta um pouco a certeza e a intolerância dele. Agora, isso é difícil, né? Não é tarefa muito fácil. Não é fácil. Mas, você é incrível, porque eu tenho uma frase há muitos anos que eu uso, uma frase ridiculamente pequena, tem 2 palavras, que eu sempre disse para mim mesmo, Lori, sempre que você estiver num problema, num buraco, numa encruzilhada, e você vai tomar uma decisão, faça essa pergunta para você mesmo. E a pergunta é, por que não? E essa pergunta do por que não, que te abre, né? Que te tira dessa dúvida ou deixa os caminhos abertos para você usar, né? Sim, sim. Porque isso, assim, eu acho que é uma prática de responsabilidade, de responsabilização com o semelhante, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você se arrisca a fazer uma pergunta de bom humor ou a dirigir um questionamento para o outro, você pode, eu sempre coloco como algo contingencial, né? Você pode despertar e responsabilizar o sujeito com as suas palavras, com aquilo que ele está dizendo, se responsabilizar por aquilo que ele diz. Eu digo que tem sido muito difícil hoje, porque é evidente que ninguém gosta, ninguém suporta receber de alguém o ódio, o vociferamento, né? Você tende a responder na mesma moeda, digamos assim, né? Entendi. Mas é uma tarefa política, eu diria. A nossa tarefa política é parar, pensar e se questionar como você faz. Por que não? Como eu posso levar essa pergunta adiante de modo a me implicar no que eu estou perguntando e também tentar despertar o outro? Sim, exatamente.
Mudando um pouquinho de assunto, mas sem mudar, você já ouviu falar do povo, né? Das pessoas que são, talvez, chamadas de maneira um pouco pejorativas, de gratiluz? O povo gratiluz da internet? É a junção de gratidão e beijos de luz. Enfim, são as pessoas que posam, né? Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, mas as que fazem a pose de zen, de paz, de luz, de amor, que fazem meditação, que postam fotos da lua e do sol dizendo que a vida é a coisa mais bonita do mundo, mas que na vida real, aquilo é na vida virtual, que a vida, na verdade, a vida online. Adorei. Mas na vida real faz da vida dos outros um verdadeiro inferno. Sim. Então, aí uma amiga minha falou um dia para mim: Lori, eu tenho medo dessas pessoas gratiluz, porque simplesmente elas não existem. Elas estão só naquele campo virtual, que é real, né? Porque, na verdade, para mim, o antônimo de virtual é presencial. Mas o virtual é real também, porque existe. Tem alguém ali atrás escrevendo, né? Sim. Você concorda com isso? Essas pessoas gratiluz existem? Ou é uma coisa de rede social? Aliás, Lori, você já reparou como cresceu nos últimos tempos? Eu adoro a yoga, tenho o maior respeito por isso, mas como cresceu na nossa contemporaneidade essas práticas, né, de relaxamento, Sim. Tai Chi, yoga, Pilates, Zen, enfim. Né, isso tudo, como cresceu. E isso me faz lembrar algo que o Walter Benjamin falava lá um filósofo, né, político, alemão, judeu, né, assim, ele dizia uma coisa super bonita, que o capitalismo e a modernidade estava produzindo, com esse tipo de terapêutica rápida e eficaz e instantânea, uma certa soldadura do nosso ódio, entende? Okay. Então é como se você passasse essa mão de verniz, de gratiluz, e por dentro os demônios estão borbulhando, né? Eu gosto muito de um ditado popular que me pergunta: quem é que vai me salvar da bondade dos bons? Né? Porque essa coisa gratiluz, zen, né? Ela recobre. Não que isso não tenha o seu valor, tá? Exatamente. A gente não está negando isso. Exato, né? Eu não estou negando, mas você tocou num ponto muito importante, porque o sujeito faz aquela pose de que ele está zen, mas por dentro os demônios estão fervilhando. É preciso dar palavra e voz ao demônio. De novo, palavra e voz, não vociferamento. Né? E é bem diferente, né? E aí, isso já me leva a eu assisti alguns vídeos seus e vi não sei se foi uma palestra ou uma live que você tinha feito recentemente, e você diz uma frase, eu acho que emenda muito com o que você falou agora, que me chamou a atenção, entre muitas, que é o ódio, abre aspas, o ódio antecede o amor. E eu acho que essa frase é a gênese também, ou enfim, uma explicação disso tudo que você está falando agora. Né? Você pode desenvolver um pouco o que é isso, Renata? Por que você diz que o ódio antecede o amor? Tá. Olha só, eu vou tentar por uma via aqui vou falar um pouquinho... É um absurdo fazer uma pergunta dessas com poucos minutos, né? Mas enfim... Se eu for muito gratiluz ou muito fechado, você me corta. Tá bom. Em linhas gerais é o seguinte: o ser humano, quando nasce, o filho do homem quando nasce, ele não nasce pronto como os animais. Ele depende do semelhante para se constituir. E nessa relação de dependência, quando eu uso a palavra dependência, eu já crio uma certa pouca flexibilidade para o humano, ele precisa se submeter, né, àquelas referências, àqueles valores que esse semelhante transmite para o bebê humano. Isso cria uma certa relação de alienação, de dependência. Quando nós nascemos, nós somos um pouco objeto do outro. O problema é quando nós ficamos totalmente reféns e objetificados. Por exemplo, vou trazer uma situação aqui. Uma mãe, né, ou aquela pessoa que ocupa a função materna para o bebê humano, que o trata como objeto dos seus sonhos, como objeto das suas vontades, ela só vive para aquela criança. Você cria uma situação de aprisionamento onde o ódio, né, ele está ali como matriz. Você precisa se separar dessa posição de objeto para se tornar um ser que pensa,
que fala, que tem as suas vontades próprias. Aí você se separa um pouco dessa posição de objeto. Essa separação é o próprio ato de amor, né? Porque amar no campo da psicanálise não é você ser prestimoso, cuidadoso, é você transmitir para o seu filho uma impossibilidade, dizer para essa criança, olha, nem tudo é possível, você não dá conta de todos os meus desejos, as minhas angústias, nem tudo é possível, você vai ter que encontrar uma forma de caminhar na vida. Esse é o verdadeiro ato de amor. Então, o ódio antecede porque nós primeiro somos objetos do outro, para depois nos tornarmos sujeitos. Então, sempre resta uma lembrança, uma memória inconsciente desses tempos onde nós éramos objetos desse outro. Sim. Entende? Por isso que o ódio antecede o amor. Quer dizer, por isso que amor e ódio, eles são feitos do mesmo tecido, né? Eu amo aquele outro que me recebe, que cuida de mim, que eu me identifico, mas se esse outro sai um pouco daquilo que eu espero dele, vira ódio eu rapidamente. Odeio, né? O contrário do amor foi como você falou, o avesso é a indiferença. A indiferença. A indiferença. Né? Eu nem reconheço, nem o desconheço, eu respeito. Eu não preciso dele ali o tempo todo, né, me dizendo o que eu faço. Tampouco eu não preciso ficar com raiva, me sentindo abandonado, porque o outro não desviou o olhar, as atenções dele sobre mim, entende? Então, é por isso que o ódio antecede o amor. Tenho vontade de fazer tanta pergunta para você, já estamos com 20 minutos. Vou fazer uma do seu mestre, não sei se não for mestre, você me corrija o que Lacan é para você. Opa, então, falando do Lacan, né, o criador da escola da qual você é uma seguidora, enfim, é um mestre de alguma maneira da sua formação e tudo mais, ele meio que profetizou que nós iríamos entrar no domínio da segregação. Eu aprendi isso com você. Você pode desenvolver um pouquinho isso e saber identificar se alguma coisa nessa frase dele nos leva para tudo que a gente está falando sobre ódio, intolerância, cancelamentos, etc? Sim. Olha só, Jacques Lacan, né, é meu mestre, sim, mas é um mestre castrado, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque não é um mestre idealizado, onde todas as verdades que ele diz são verdadeiras. Aliás, perfeito. Isso é uma ciências de Lacan, que ele pudesse ter discípulos que ultrapassassem, vamos dizer assim. É o nosso pai e a nossa mãe no nosso estado adulto já. A gente sabe que aquilo ali é o ser humano imperfeito, cheio de coisas boas e cheio de coisas não tão boas assim. Isso. Assim como o velho adágio popular de que Freud explica, não é bem verdade assim. Nem tudo Freud explica. Freud nos convoca a inventar nossas saídas diante do mal-estar, diante do sofrimento. Não tem saber para tudo. Mas o Lacan, isso em 1967, e ele não foi o único a dizer isso, outros pensadores da sua época também reconheciam isso, que nós íamos entrar no domínio da segregação. Né? O que é a segregação? Se você não vive em conformidade com o outro, né, você está fora do grupo. Né? Eu não sei se interessa muito dizer, mas é aquilo que um filósofo italiano que eu gosto muito, chamado Giorgio Agamben, chamou de homo sacer. O homo sacer é esse que os deuses entregavam, que os homens entregavam em oferenda aos deuses, que os deuses podiam fazer qualquer coisa com ele. Né? Então, o que é o homo sacer? É esse que o Estado não mata, mas deixa a própria sorte. Então, quem são esses hoje? São aqueles que não estão dentro da bolha do consumo, né? São os não consumidores. Então, se você é um perdedor e se você é você não está à altura de consumir, você está sofrendo a lógica da segregação. Se você não está em conformidade com o politicamente correto, que eu acho que esse é um dos efeitos colaterais do advento do discurso do capitalista, Lacan vai dizer que a segregação ela viria como uma ordem de ferro, como efeito do discurso do capitalista. Eu precisaria de tempo para desenvolver o que é esse discurso, mas é um discurso, em linhas gerais, que deixa de fora a capacidade do sujeito pensar, de endereçar ao semelhante uma pergunta, a supor saber no outro
um saber que possa me ajudar a avançar. Deixa de fora, ele vai dizer uma coisa interessante, assim, deixa de fora os laços amorosos. Por que os laços amorosos? Porque quando eu amo alguém, ou eu amo meus livros, ou eu amo a minha profissão, eu estou em falta de algo. Amar essencialmente implica em eu estar faltoso de algo, e eu vou buscar. E para o discurso do capitalista, ele tende a não querer que nada falte. O sujeito vira objeto de um imperativo categórico do consumo. Consuma sem pensar, devore tudo. Né? Então, a segregação, ela viria nessa perspectiva. Por quê? Porque não cabe mais a arte de partilhar a palavra, a arte de respeito à intimidade, a arte de diferença, de você se expressar culturalmente, politicamente com a arte. Então, você tem que pasteurizar todo mundo. Todo mundo tem que pensar igual. Né? Tanto é que o discurso do capitalista, ele se acomoda bem a qualquer cultura, convive bem com os tigres asiáticos, com a cultura muçulmana. O que ele quer é abolir a cultura e todo mundo adorando o Deus mercado. Né? Então, a segregação é nesse sentido. Ninguém pode expressar sua diferença mais. Se expressar a diferença para fora da bolha do capitalismo, entende? Você é absolutamente segregado. E ele percebeu isso na primeira metade do século XX, né? Em 1967, né? Ele formula isso. Mas Walter Benjamin, que é um filósofo que eu gosto muito, em 1934 ele já tinha dito isso, escrito um texto sobre isso. Entendi. Né? Lacan formaliza num discurso, vai chamar discurso do capitalista. Né? Eu queria que você comentasse, a gente já está terminando, vou te fazer mais duas perguntas. Uma que você comentasse duas palavras da moda, sim, já tem 10 anos mais ou menos, mas elas continuam com toda a força. Empatia e gratidão. Quando as pessoas falam empatia, as pessoas às vezes falam sem ter a menor ideia do que é exatamente. Virou, enfim, palavra da moda. E gratidão, o que essa palavra quer dizer é imenso, absolutamente bonito. Né? Nobre, mais do que bonito, nobre. Mas ela ficou muito pasteurizada e muito mal usada. As pessoas usam gratidão no lugar de dizer obrigado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode dizer por que essas palavras caíram tanto no gosto assim da sociedade? Tem ideia? Sim. Eu acho que a empatia, você usou a pasteurização, me faz muito pensar o gratiluz que você colocou aí. Né? Eu não gosto de empatia também. Por que eu acho que a empatia te chama a se colocar no lugar do outro. E isto é impossível. Aliás, você escuta muito isso. Tenha empatia. É bom ouvir isso, né? Do outro, Não, a gente ouve isso desde que a gente cresce. Meu filho, ponha-se no lugar do seu irmão, se põe no lugar do seu pai. Ninguém pode ocupar o lugar de outra pessoa. Primeiro lugar, você pode, eu acho que o que é possível, e isso é ético, você pode se solidarizar, né, com a dor e sofrimento do outro. Ser solidário implica em reconhecer que ele sofre, eu estou por perto para acompanhar, para ser testemunha disso, ajudá-lo efetivamente. Né? Solidário porque eu, na condição de humano, também tenho as minhas dores e meus sofrimentos. Né? Então, essa história da empatia me incomoda um pouco nessa perspectiva. Primeiro, que ninguém pode se colocar no lugar do outro. É uma tentativa do politicamente correto, de você dizer que eu entendo a dor do outro, e às vezes você está se danando para o outro. Né? O próximo muito mais o meu inimigo do que aquele que eu amo. Né? Agora, a questão da gratidão, né, ser grata ao outro, talvez você possa dizer obrigada e ser grata ao fato do outro me respeitar e ser testemunha e tolerar. Caímos para a palavra tolerar, tá vendo? Não é bem isso. Ele está ali testemunhando, ele está ali do meu lado, né, respeitando a minha dor, me ajudando a atravessar a minha dor. Então, assim, a gratidão eu gostaria de pensar por essa via, né? Não essa coisa de
Porque hoje em dia todo mundo até se cumprimenta, gratidão, fazendo aquele movimento zen de cabeça. Como se fosse um namastê, né? Um namastê, exatamente. Então, namastê é bem gratiluz. Gratiluz, eu também. Adorei isso. Eu vou terminar essa conversa incrível com você, sem querer terminar, mas com uma frase sua, uma frase boba, tola, mas que eu gosto de algumas coisas assim que à primeira vista parecem bobas, mas que não são. Você falou o seguinte numa conferência sua: gente, Freud é sábio, vovô é danado. E você disse isso pelo seguinte, e aí você tem a chance de finalizar a nossa conversa aqui, porque a qualquer momento, o Freud falou isso, podemos regredir, precisamos aprender com os processos civilizatórios. Sim. Isso é fantástico, né? Sim, e Freud, eu não vou me estender muito não, mas você tocou numa coisa maravilhosa. Tem um texto que eu recomendo a qualquer um, que é um texto bom de ler, que se chama Mal-Estar na Civilização. Texto importante de Freud. Ele diz assim, o problema do mal-estar na civilização é que não existe amar ao próximo como a ti mesmo. Ele já começa dizendo assim, o ser humano é mau, o homem é o lobo do homem. Aliás, não é ele quem diz isso, é Thomas Hobbes, 50 anos antes. Mas Freud recupera essa frase do Hobbes. O Hobbes fala de subjugar, né? O ser humano gosta de subjugar o outro. Subjugar o outro. E o ser humano, ele escraviza o outro. Então, o ser humano não é bom. Não existe felicidade possível a ser alcançada coletivamente. Você pode ter pequenos flashes de alegria, né? E que o mal-estar, e que nós, na civilização, nós contamos mais com fracassos do que com avanço. O problema é reconhecer o fracasso, não enfiar para baixo do tapete e avançar aprender, com ele. Né? Aprender com... Então, vovô é sábio nesse sentido. Ele diz assim... Vovô é danado. Vovô é danado. O problema do mal-estar na civilização, ele diz, é que estamos juntos nesse mundo e desse mal-estar nós não vamos sair. Né? Então, nós estamos condenados a viver em grupo, o ser humano. Nós estamos condenados a sermos segregadores com aquilo que nos é insuportável, a sermos violentos. Né? O problema é quando a gente não reconhece isso. E nós hoje estamos vivendo uma paranoia comum. Ninguém quer parar para reconhecer o quanto de mal-estar a gente produz sobre o outro, ainda sob o pretexto de estar fazendo bem. Por isso que eu gosto daquela frase que diz: quem é que vai nos salvar da bondade dos bons? Que às vezes o que é bom para o outro não é bom para mim. Né? Verdade. Gente, tá bom demais. Só dá mais vontade da gente falar mais, mas a gente pode conversar outras vezes, nada impede. E eu já tive algumas ideias nesses 30 minutos que a gente está conversando aqui. Renata, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado também. Bom, Renata, vou repetir, psicanalista, Renata Conde Vescovi, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, no Espírito Santo, que tirou 30 minutos dos preciosos momentos dela no dia de hoje para conversar com a gente. Te agradeço demais. Se quiser, fala. Não, querido, vou deixar meu e-mail, porque eu adoro se vierem perguntas depois. Pode se despedir agora. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade genuína de transmitir, de falar de psicanálise com bom humor, com inteligência e me botar para pensar rápido. Adorei a experiência. Sensacional. Né? E agradecer, de fato, isso, né? esse espaço. Vou deixar meu e-mail aqui. Quem quiser conversar comigo, me pergunta ou falar mal do que eu falei, adoro. Por favor, manda ver. Vou mandar. Conde, C-O-N-D-E, Vescovi, V-E-S-C-O-V-I, rcondevescovi, @gmail.com. E obrigada pela oportunidade. Beijo grande. Meu Deus, eu que agradeço demais. E você também que teve o interesse em nos ouvir até o final dessa conversa com a Renata, muitíssimo obrigado. Até a próxima conversa, pessoal. Tchau, Renata. Beijo, Lore. Obrigada. Prazer. Imagina, todo meu. Um abraço, gente, e até breve.